Em destaque no Panorama CBN. Em Nova York, Maduro diz ser inocente e prisioneiro de guerra. Na ONU, países reforçam posições contra e a favor do ataque. Delcy Rodrigues toma posse como presidente interina da Venezuela. Caso Banco Master, ministro do TCU pede inspeção com máxima urgência no Banco Central. Anvisa libera pesquisa clínica de substância para lesão na medula. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia, de volta ao Panorama depois de muito tempo, desejando um ótimo ano novo para você. A partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Começo, é claro, pela Venezuela. Nesta segunda-feira, Nicolás Maduro compareceu a um tribunal em Nova York para a primeira audiência depois de ele ser sequestrado pelo governo dos Estados Unidos no sábado. Ele estava com algemas nos tornozelos e fone de ouvido para acompanhar a tradução simultânea. Maduro é acusado de narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de armas e explosivos e conspiração para a posse de armas e explosivos. Maduro e a esposa Cília Flores se declararam inocentes. Maduro alegou ser um prisioneiro de guerra do governo Trump, um presidente e um homem decente. Ao deixar o tribunal, ele se desentendeu com um manifestante que estava na plateia e começou a gritar as palavras "presidente ilegítimo". Maduro reagiu dizendo que foi sequestrado e é um prisioneiro de guerra. Essa é uma audiência burocrática para que o réu ouça formalmente pelo que está sendo acusado. Agora, o juiz responsável pelo caso marcou uma nova audiência para 17 de março, em que Maduro e a esposa, Cília Flores, vão prestar depoimento. Quem está defendendo Maduro é Barry Pollack, um advogado de defesa renomado, que também foi o representante do fundador do Wikileaks, Julian Assange. Mark Donnelly, um ex-procurador federal de Houston, representa a esposa de Maduro. A defesa de Cília Flores afirmou que ela tem hematomas severos nas costelas causados pela ação dos militares americanos. O advogado pediu ao juiz que ela seja submetida a uma avaliação médica completa. E o atual governo da Venezuela ordenou que a polícia do país comece imediatamente a busca e a captura de todos os envolvidos no apoio ao ataque dos Estados Unidos. Nos últimos meses, o governo tinha ampliado o papel de guarda-costas cubanos na equipe de segurança mais próxima, com o temor de que Nicolás Maduro pudesse ser traído pelos compatriotas. Nessa segunda, o governo de Cuba confirmou a morte de 32 militares do país que faziam parte da equipe de segurança. No domingo, a Venezuela informou que pelo menos 80 pessoas morreram nos ataques, de acordo com o jornal The New York Times. Nessa segunda, o governo dos Estados Unidos publicou uma imagem do presidente Donald Trump com a frase "Este é o nosso hemisfério". Nessa publicação, o Departamento de Estado afirmou que não vai permitir que a segurança do país seja ameaçada. Na ONU, o Conselho de Segurança teve uma reunião de emergência a pedido da Colômbia. A Rússia e a China, que são países aliados da Venezuela, condenaram o ataque do governo Trump. O embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, pediu novamente a libertação imediata de Maduro e acusou os Estados Unidos de serem hipócritas e cínicos e que a Casa Branca nem escondeu o teor de sua operação criminosa para tomar os recursos energéticos, o petróleo. Também disse que a ONU não pode aceitar a postura do governo norte-americano. O representante da China, Fu Kong, afirmou que o país está profundamente chocado e condena fortemente o bullying do governo norte-americano. Kong afirmou que nenhum país tem poder para atuar como polícia ou tribunal internacional. Por outro lado, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, defendeu o ataque, que chamou de operação para o cumprimento da lei. Também chamou o presidente venezuelano, agora ex-presidente, de um fugitivo da justiça norte-americana e diretamente responsável pelas mortes de milhares de norte-americanos. Entre os aliados dos Estados Unidos, a França também acusou a operação de ter violado a Carta das Nações Unidas, apontando uma ilegalidade por parte de Washington. A Espanha também declarou preocupação. Já a Argentina e Trinidad e Tobago defenderam a operação.
O embaixador da Venezuela na ONU, Samuel Moncada, afirmou que o ataque dos Estados Unidos manda a mensagem de que seguir a lei é opcional e pediu ao Conselho de Segurança da ONU a adoção das seguintes medidas: exigir que os Estados Unidos respeitem os direitos de Maduro e Cília Flores e que os libertem imediatamente. Condene de forma inequívoca o uso da força contra a Venezuela, reafirme o princípio de não aquisição de território ou recursos naturais, adote esforços para a desescalada e proteção da população civil e da retomada da ordem. O Brasil também pediu a palavra com o embaixador Sérgio Danesi. Segundo ele, não é possível aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. O embaixador disse que cabe ao Conselho de Segurança reagir com clareza e respeito ao direito internacional para evitar que a lei da força se sobreponha à força da lei. Ele reforçou que o Brasil defende que o futuro da Venezuela seja decidido pelo próprio povo venezuelano, sem ingerências externas. Nessa segunda foi divulgada a informação de que o presidente Lula conversou por telefone com a então vice-presidente Delcy Rodrigues, agora presidente interina. A repórter da CBN, Isa Staciarini, apurou que a conversa foi breve e teve como foco a avaliação do cenário naquele momento. Lula manifestou preocupação com a operação militar. Delcy Rodrigues tomou posse nesta segunda-feira diante do parlamento, que por sinal é presidido pelo irmão dela, Jorge Rodrigues. No juramento, ela declarou: "Venho com dor pelo sequestro de 2 heróis que temos como reféns nos Estados Unidos." O filho de Nicolás Maduro, que é deputado, reforçou o apoio do bloco governista a Delcy Rodrigues e disse que a pátria está em boas mãos. A embaixadora do Brasil em Caracas, Glivânia de Oliveira, esteve presente na solenidade. O comentarista de política da CBN e do jornal O Globo, Bernardo Melo Franco, em conversa com fontes diplomáticas brasileiras, falou sobre a situação na Venezuela. A visão do Palácio do Planalto nesse momento, a visão da diplomacia brasileira, portanto do Planalto e do Itamaraty, é a seguinte, que a Delcy Rodrigues, ela está, eu ouvi essa expressão literal mais cedo de um diplomata brasileiro, ela está andando no fio da navalha. Ou seja, ela está medindo tanto os passos quanto as palavras nessas primeiras horas, nesses primeiros dias de exercício do poder interino na Venezuela. Agora, qual que é a visão do Brasil sobre isso? De que ela não pode ser muito dura com os Estados Unidos, porque o Trump já fez ameaças diretas de que, se for contrariado, vai determinar uma nova onda de ataques militares à Venezuela, e, ao mesmo tempo, também não pode ser muito branda, muito conciliadora, porque isso pode levá-la a perder apoio interno, tanto do chavismo na Assembleia Nacional, quanto nas Forças Armadas. Grande parte do apoio que manteve o Maduro no poder por tanto tempo foi justamente o apoio dos militares. Então, a Delcy Rodrigues tem que lidar com essas duas pressões. Nem contrariar demais o Trump para não parecer provocação, nem ser branda demais para também não perder o apoio e acabar sofrendo um golpe, só que dessa vez um golpe interno, das próprias Forças Armadas militares venezuelanas. E há ameaças a outros países e territórios. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou até estar disposto a pegar em armas. Porque no domingo à noite, Trump disse que a Colômbia é governada por um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la aos Estados Unidos. Questionado por jornalistas a bordo do avião presidencial se poderia realizar uma operação militar no país, assim como fez na Venezuela, Trump respondeu que a ideia soa bem. Aí, numa publicação numa rede social, Gustavo Petro, que foi guerrilheiro, escreveu: "Jurei não voltar a tocar em uma arma, mas, pela pátria, voltarei a pegar em armas." Petro voltou a negar as acusações de envolvimento com o narcotráfico e pediu para que Trump pare de caluniá-lo. Também ordenou que qualquer comandante das forças de segurança que prefira a bandeira dos Estados Unidos à bandeira da Colômbia seja imediatamente afastado do cargo e disse ter convocado a população a defender o governo contra qualquer ato violento ilegítimo. Trump também voltou a defender que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca e considerado estratégico pelas riquezas naturais. Diante da nova ameaça, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, reagiu por uma rede social, escrevendo: "Chega de pressão, chega de insinuações.
Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo, estamos abertos às discussões, mas isso deve ser feito pelos canais adequados e com respeito ao direito internacional. Antes disso, a esposa de um assessor de Trump compartilhou numa rede social uma imagem do mapa da Groenlândia, preenchido com a bandeira dos Estados Unidos, acompanhada da expressão "em breve", insinuando que depois da Venezuela, a ilha seria o próximo alvo dos Estados Unidos. Aí, em resposta, o embaixador da Dinamarca nos Estados Unidos afirmou que os países são aliados e que espera respeito total da integridade territorial do Reino da Dinamarca. E aí o preço do barril de petróleo subiu quase 2% e ações de empresas de petróleo americanas também subiram mais de 5% nessa segunda-feira. Há uma expectativa para o aumento do acesso às reservas de petróleo da Venezuela, que são as maiores do mundo, como já indicou o presidente Donald Trump. No Brasil, as ações da Petrobras caíram 1,5%, com a percepção de que a concorrência no mercado latino-americano vai aumentar. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,83% aos 161.869 pontos. O dólar comercial caiu 0,34%, cotado a R$ 5,40. O euro vale R$ 6,33, com baixa de 0,3%. Mudar de assunto agora, vindo ao Brasil, para falar do caso Banco Master, que teve a liquidação decretada pelo Banco Central no fim do ano passado. Agora, o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, confirmou a realização de uma inspeção com máxima urgência no Banco Central, para analisar documentos que tratam da liquidação do banco. O ministro destacou que não é adequado uma decisão dele antes dessa inspeção, mas alertou que isso não elimina a possibilidade de uma ação como essa, uma decisão unilateral, para reverter a liquidação do Banco Master. Na programação da CBN, o comentarista Lauro Jardim, que também é colunista do jornal O Globo, falou dessa inspeção e também de toda a pressão contra o Banco Central. O que os técnicos do TCU vão fazer no Banco Central é consultar documentos que, por lei, não poderiam sair do Banco Central por causa de sigilo. Por isso, esses documentos não foram enviados na semana passada ao TCU, junto com as explicações que o Banco Central deu ao ministro Jonathan de Jesus sobre a liquidação do Banco Master. Em meio a tudo isso, o entorno do ex-controlador do Master, o Daniel Vorcaro, está prevendo que o TCU vai suspender a liquidação do Master ainda em janeiro, com a corte em recesso. E quando eu falo em torno do Vorcaro, eu estou falando dos parceiros do Vorcaro no mundo político e dos advogados de defesa envolvidos no caso. Enquanto a Polícia Federal continua investigando as fraudes no Master, continua apurando o que encontrou nos celulares e documentos apreendidos em novembro, tanto os celulares do Vorcaro quanto de diretores do Master, tem um outro grupo poderoso trabalhando para que seja assada uma grande pizza. Por outro lado, diz ainda o Lauro Jardim, outra ala do TCU, Tribunal de Contas, considera a reversão da liquidação do banco improvável. Então vamos assistir às cenas dos próximos capítulos. Nesse contexto, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, e outras entidades do setor financeiro divulgaram uma carta conjunta defendendo a atuação do Banco Central. O texto diz que é imprescindível preservar a independência institucional e a autoridade técnica das decisões do órgão. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o início da primeira fase de estudos clínicos em humanos do medicamento experimental polilaminina, para tratar lesões medulares. Em testes preliminares, a substância chegou a devolver movimentos a cães e pacientes. Agora, o foco é em uma formulação comercial para testar a segurança em 5 voluntários que tenham sofrido a lesão há menos de 72 horas. Então, pacientes com lesões crônicas não estarão elegíveis nesses testes.
A chefe do projeto, Tatiana Sampaio, que é da UFRJ, espera que com bons resultados seja possível uma aprovação excepcional do medicamento antes mesmo da conclusão da terceira fase, por se tratar de uma lesão grave e sem tratamento alternativo. A pesquisadora disse em entrevista ao jornal O Globo que a aprovação da Anvisa permite canalizar os esforços da equipe no protocolo de pesquisa, evitando a aplicação por ordem judicial, que é o que vem acontecendo. Agora, esta notícia que vem do Paraná, um rapaz que estava desaparecido há 4 dias numa trilha no Pico Paraná, que fica em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, foi encontrado com vida na manhã dessa segunda-feira. Roberto Farias Tomás fazia a trilha acompanhado de uma amiga e chegou ao cume por volta das 4 da manhã do dia 1º. Durante a subida, ele teve um mal-estar. Aí, depois que eles descansaram, eles encontraram também outros 2 grupos que faziam essa trilha. E aí, os 2 amigos começaram a descida por volta das 6h30 da manhã com um desses grupos. Aí, em algum momento nesse caminho, Roberto acabou se desgarrando e se perdeu. Segundo os bombeiros, ao longo desses 4 dias, quase 5, ele andou cerca de 20 quilômetros até encontrar uma fazenda. E aí ele conseguiu ajuda e comunicou à família que estava vivo. Foi um alívio. Em um vídeo divulgado pela família, ele disse que estava bem. Olha, eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos, sem bota e só isso. Foi Deus. Se vê meu estado, você não acredita. E a amiga do Roberto, a Tayane Smith, que fez a trilha com ele, disse à RPC, que é a afiliada da TV Globo, que se arrependeu de ter deixado o amigo para trás. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito totalmente diferente, gente. Eu não tinha deixado ele, a gente tinha plano pro dia 2, pro dia 3, fazer várias coisas. E se eu não tivesse deixado ele, não tinha acontecido isso, gente. Então isso foi um grande aprendizado para eu nunca mais fazer isso. Eu quebrei a regra, eu sabia dessa regra que vai junto e volta junto, mas eu quebrei essa regra, gente. Eu fui irresponsável em relação a isso. Que coisa, hein? Pelo menos a história terminou bem. E olha, outra notícia que vem da mesma região, Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Foi um acidente envolvendo uma carreta e uma van que deixou 6 pessoas mortas e outras feridas na madrugada de segunda-feira na BR-116. E foi depois de um assalto nessa mesma madrugada. O motorista da carreta disse à afiliada da TV Globo, a RPC, que foi rendido por ladrões que estavam em outro caminhão. Eles chegaram a atirar, mas ninguém foi atingido. O caminhão ia no sentido São Paulo, e aí os ladrões fizeram o retorno para o sentido Curitiba, em um trecho de subida. O sistema de bloqueio por satélite do caminhão foi acionado, fazendo com que o caminhão parasse. Aí os assaltantes ficaram nervosos, exigiram que o motorista fizesse o desbloqueio, mas ele não tinha acesso. Então, os ladrões mandaram o motorista saltar do veículo e depois soltaram o freio de mão da carreta, que desceu de ré e atingiu a van, deixando então 6 mortos. O veículo levava 21 pessoas de Campo Largo que voltavam de um culto em São Paulo, e os assaltantes conseguiram fugir. Bom, e antes de encerrar essa edição do Panorama CBN, eu convido você a mandar mensagem para o podcast. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Este que é o meu primeiro panorama desse ano de 2026. Continuem participando aqui do nosso podcast. Dona Sebastiana? Só senhora, tchau de pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Ah, você já conhece esse trailer, né? Do filme O Agente Secreto, que, aliás, nesse finzinho de ano eu consegui assistir, achei muito legal mesmo. No domingo, o filme conquistou o prêmio de melhor filme em língua estrangeira no Critics' Choice Awards.
E pelo menos 2 coisas chamaram a atenção. Primeiro, que o diretor do filme, o Kleber Mendonça Filho, estava lá dando entrevista no Tapete Vermelho, e aí ele foi surpreendido pela notícia de que tinha ganhado o prêmio. Foi ali no Tapete Vermelho. Isso foi visto por muita gente como falta de respeito, porque a premiação não teve a mesma visibilidade que outras categorias que foram anunciadas no palco. Outro ponto de destaque aí foi quando o Wagner Moura e o Kleber Mendonça Filho anunciaram a principal categoria da noite no palco, o melhor filme, né? Então, primeiro, o diretor fala, vamos apresentar o prêmio de melhor filme. E aí, o Wagner Moura emenda, ou como chamamos no Brasil, melhor filme estrangeiro. Present the award for Best Picture. Or, as we call it in Brazil, Best Foreign Picture. Here are the nominees. É uma alfinetada aí aos prêmios americanos que consideram tudo que é feito fora dos Estados Unidos como estrangeiro ou internacional. Lembrando que dia 22 de janeiro saem os indicados ao Oscar, filme também que é indicado ao Globo de Ouro. Você acompanha tudo aqui no Panorama CBN e recomendo que você vá assistir também para prestigiar o cinema nacional. E essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.